Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do futuro colorado, não apenas do Campeonato Brasileiro, mas também no ano de 2026. Muita coisa rolando nos bastidores, o Inter se organizando, claro, para a partida diante do São Paulo na Vila Belmiro, depois Bragantino no Beira-Rio, check-in aberto, toda uma mobilização para as últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro e a permanência na Série A, mas tem alguns bastidores que a gente precisa conversar nesse conteúdo aqui, beleza? Conteúdo que tem a parceria de KTO, kto.bet.br, minha parceira, tá te esperando com o melhor da plataforma, não te esquece que tu tem que ter mais de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, tá? É a primeira coisa que tu tem que fazer quando tu acessar kto.bet.br. E ainda lembrando que vai ter, né, claro, a chance extra nesse jogo contra o São Paulo. Se tu fizer uma odd de até 3, mais ainda 3 seleções, né, tu consegue pegar, se não der certo, se não bater, mais um cashback lá para pegar e ter a oportunidade de botar uns pila no bolso, tá? kto.bet.br. Algumas questões fora do campo. O Inter vai pagar o 13º salário com um empréstimo do Banrisul. A notícia ela vem hoje pela parte da manhã, encaminhada pelo Lucas Colar. É uma informação importante de bastidor, porque o Inter vive uma situação financeira dificílima. A gente sabe que já atrasou o direito de imagem, a gente já sabe que foi repactuado esse direito de imagem, que atrasou o pagamento do direito de imagem repactuado e que agora está tudo meio que certo, tá? Porém, para o Inter conseguir pagar a folha, que é o 13º, né, salário, a folha dos jogadores e todo o departamento de futebol vai ter que recorrer a um empréstimo ao Banrisul e com isso aquela bola de neve, né? Juros, mais juros, mais juros e o Inter cada vez mais com a dívida aí ultrapassando R$ 1 bilhão. Vale destacar que é possível também que o Banrisul retorne a estampa master da camisa em 2026 por conta da Alfa, né? Estar praticamente aí encaminhando a sua saída. O Grêmio, inclusive, já notificou a Alfa para que deixe, né, qualquer resquício aí de parceria já a partir da última partida do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não fez isso, porque a situação do Inter é um pouquinho diferente, né? O Grêmio antecipou alguns valores com a Alfa e o Inter já não. Então, por conta disso, tem algumas particularidades de possível rompimento que diferem do principal rival. Mas então fica aí, né, cara, se vai ter que pedir empréstimo para pagar o 13º, e muitas vezes isso já aconteceu, tá? Em outros momentos, só que talvez não foi apenas do banco, né, que foi pedido empréstimo. Às vezes tem um Colorado que empresta, né, o Sonda, o César Folli, empresas, enfim, que emprestam dinheiro para o Internacional e o Inter vai lá e quita os seus vencimentos mensais. Dessa vez não, é o Banrisul. Uma outra questão também envolvendo bastidor é o Bruno Arleu de Araújo sendo o árbitro da partida agora diante do São Paulo na Vila Belmiro. Ele que é o grande expoente de polêmicas aí, né? Eu só de algumas que eu peguei, tá? Só para ter uma ideia, o Inter já fez até um dossiê para enviar à CBF quando eles botaram o Bruno Arleu para apitar o Grenal. E aí tem, né, um gol anulado do Alan Patrick contra o América Mineiro na Copa do Brasil em 2023. Tem também um jogo no ano passado diante do Vitória também, que teve uma atuação desastrosa. Os 7 cartões amarelos e mais o vermelho do Rogel contra o Cruzeiro, naquela partida em que o Inter alega ter recebido uma mudança no protocolo, que só podia falar com o árbitro, o capitão e tal, 2 horas antes do jogo, lembra? E aí o Roger chegou, inclusive, a chamar a arbitragem de lixo, né? Ele sai do Mineirão falando, né? Lixo de arbitragem, lixo e tal. O Bruno Arleu é um cara que tem muitas polêmicas, não só com o Inter, diversos outros clubes, mas principalmente o Inter, tá aí, vai comandar a partida. E aí eu fico pensando, né, cara,
A gente não está mal apenas no campo, né? A gente tem dificuldade política também dentro da CBF, né? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um árbitro que não se dá bem com o Flamengo apitando um jogo tão importante numa temporada? Não, né? Não, né? Da mesma forma, o STJD. O STJD recebeu uma denúncia, ou um pedido de denúncia, para a fala mal empregada, né, do Abel agora na coletiva, lá falando que não queria que o time dele jogasse ou usasse uniforme rosa, né, porque parecia time de viado, né, um grupo que luta em favor, né, dos direitos dos homossexuais e tudo mais, entrou em contato com a Procuradoria do STJD e pediu a denúncia do Abel. E aí, a partir daí, claro, imagina, hoje é terça, né? Até julgar seria sexta-feira, tem jogo amanhã, dificilmente ele vai ser julgado, porque ainda tem que aceitar a denúncia, tem um monte de coisa. Mas a fala que eu mencionei há pouco, né? Ela acabou lá no STJD, prevê multa de 100 mil reais, o Inter poderia ser punido com até 10 jogos, o treinador, e até tem também, aí envolve a fala do Ramon Dias. Cara, enfim, é uma questão que eu acho que ultrapassa um pouco o campo, né? Mas que a gente precisa trazer aqui, porque o Inter ele precisa estar imbuído de tudo, né? Eu conversei com uma pessoa importante da história do Inter ontem, que disse que o Inter tem que ter cuidado com todos os elementos, não só o campo. Precisa cuidar do árbitro, precisa cuidar do que fala, precisa cuidar do ambiente de entorno da partida, enfim. A gente está vendo, né, em imagens, por exemplo, das redes sociais, da apresentação do Abel, por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos com uma cara muito, né, debilitada. A gente vê que ele está o bagaço da laranja, né? Então precisa, se ele não tem condições, ou se ele não está em condições, o D'Alessandro assumir essa barca, o Bisol, sei lá, alguém forte aí não pode deixar passar essas questões aí também de bastidor, tá? Essas questõezinhas elas ganham um jogo também. Cara, eu tinha falado ontem que eu não ia falar sobre o time, mas a GZH, com o Vaguinha, colocou, né, qual foi o modelo testado. E o modelo seria o 3-6-1, a volta dos três zagueiros, dessa vez com o Juninho pelo lado esquerdo. Vitão, Mercado e o Juninho. E aí, no meio, os 6 são os dois laterais, né? O Aguirre e o Bernabé. E aí, o meio-campo povoado, com o Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodrigues e o Alan Patrick. Mais os dois laterais, como eu disse, e lá na frente, o Vitinho. É um modelo um tanto diferente. Eu acho que ele vai fazer justamente para poder espelhar um pouco o São Paulo, que vai jogar com 3 centrais e tal. Enfim, tem a volta ali, né, do Arboleda, mas tem também o Luciano. Tem alguns elementos dessa partida aí, por mais que, entre aspas, né, o São Paulo jogue por laranja, o Internacional já não. Eu vou te dizer que eu gosto desse meio campo povoado, tá? Principalmente porque a gente não tem questões físicas. Não, a luta, o combate físico, ele não é o melhor do Inter, né? Principalmente pro segundo tempo. Então, se a gente conseguir que esse povoamento do meio faça com que os caras corram menos e principalmente certo, já vai ser um grande alento aí para esse jogo lá na Vila Belmiro, tá? Mas eu quero falar com vocês também sobre 2026, cara, porque eu sei que a gente não garantiu Série A, tem um monte de coisa ainda acontecendo, muita gente está pedindo que o Abel fique, o Abel não vai ficar como treinador, ele faz as 2 partidas e depois ele assume o comando de coordenação técnica, se ele ficar no Beira-Rio, e a tendência é que aconteça, mas vai que, né, ocorra uma outra questão aí. Alguma outra questão que faça com que ele não possa ficar ou que ele não fique. Mas o Odair Hellmann, né, que era o grande cotado para ser o técnico do Inter, inclusive o Inter ligou para o Odair dizendo vamos vir, vamos voltar, vamos se organizar e tal, e não dava.
por conta do contrato com o Atlético Paranaense, que ia demorar e tal, para fazer distrato e conversar, esse e aquilo. O Inter está perdendo a possibilidade, né, de ter o Odair. O que se fala na imprensa de Curitiba é que o treinador vai renovar com o Atlético Paranaense. Ele tem um contrato até maio de 2026, esse iniciozinho ali, né, de estaduais e tal, e ele agora se tornou até o técnico mais longevo desde 2023, parece, ou algo assim, né, porque uma sucessão de erros, né? Tava, inclusive, vários os treinadores do Atlético chegavam, faziam trabalho, eram demitidos, faziam trabalho, eram demitidos. Ele não, né? Ele segue e com a ascensão, inclusive, para a Série A, aí agora vai tentar planejar um time melhor para voltar, de repente, às cabeças do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense. Com isso, o Inter perdendo esse treinador, eu não entendo qual vai ser o movimento ainda do Inter para 2026, principalmente sem dinheiro, né, para investir pesado. Eu não acredito que a gente vá no Tite, eu não acredito que a gente vá num técnico de ponta. Daqui a pouco a gente vai ter aí a possibilidade de pegar um emergente ou um técnico um tanto diferente, que de repente não esteja nas cabeças aí, ou que não seja um cara já tão consolidado dentro do cenário nacional. E aí, eu espero que a gente seja assertivo, né? Daqui a pouco, o técnico do Mirassol pode até ser, mas espero que a gente dê estrutura para ele trabalhar, assim como o Mirassol deu e surpreendeu a todos nesse campeonato nacional. Não te esquece que sexta-feira, tá? Live importantíssima aqui. A partir das 8 horas da noite, vou dizer algumas questõezinhas em relação ao futuro, ou relativas ao futuro do canal. Um programa novo chegando, o Intervenção. Quem são os meus parceiros? O que a gente vai fazer? Qual é a ideia, inclusive, do programa? E claro, né, trazer um debate muito legal aí para vocês ao longo de 2026. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece também de assinar o Clube do Ernest e que a Orro, Sol e Grau, tanto do Shopping Moinhos quanto aqui do Bourbon Country, ele também te dá desconto de 15%, seja em óculos de sol ou em óculos de grau, para tu pegar e ficar bonitão agora no verão, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.